Fala, meu povo! Dia 12 de junho, comemorado o Dia dos Namorados. Para muitos, uma data extremamente comercial, mas já para outros é uma data de muito romance, de esquentar o relacionamento e também de dar presentes. E para não ficar aqui só na minha fala, claro, eu vou conversar com um casal que é casado há 16 anos, trabalha junto. E eles vão falar um pouco sobre a importância dessa data para eles, que mesmo casados, eles ainda deixam acontecer dentro do relacionamento essa chama do Dia dos Namorados. Eu vou conversar com a Elisângela, é um prazer estar aqui com você, e com o Ronaldo também, para falar um pouco sobre o Dia dos Namorados. O que representa para vocês o Dia dos Namorados, mesmo vocês já sendo casados há 16 anos? Marcos, representa resgate do passado, né? Porque 16 anos são 16 dias, né? Então, assim, a gente relembra, né? Quando a gente começou a namorar, né? Aquela coisa que hoje não acontece muito, mas na nossa época, né? Tinha muito, né? Mesmo porque a diferença minha para ela, eu tenho 51 e ela tem 37, então quer dizer, é uma diferença razoável. Então assim, na época que eu comecei a namorar com ela tinha apenas 17 anos, né? Então eu fui na casa dela, eu pedi o pai dela para poder namorar, né? E a gente tem essa lembrança, né? Essa data nos traz a memória afetiva, essa lembrança gostosa daquela época, viver aquilo gostoso, né? Que hoje em dia parece que se perdeu, né? E precisa-se de uma data comemorativa para poder relembrar, né? Mas para mim é essa lembrança gostosa, né, que fica. E para você, Elisângela? Para mim é sinônimo de amor, cumplicidade, companheirismo. É apenas uma data, 12 de julho, onde representa ali tudo que a gente tem passado, né, amor? São um processo, nós conseguimos construir muitas coisas juntos. E eu acredito que é uma caminhada, onde um aprende com o outro, né? É um processo e a gente tem que viver ele todos os dias, não só em uma data comemorativa. Eu acho que a gente precisa relembrar o quanto ama um ao outro todos os dias. E eu sempre faço questão de falar que eu amo ele. E assim, falando de passado, como é que foi a conquista? Tipo assim, você olhou para ele olhou para você. Como é que foi que vocês se conheceram e chegou até essa parte do namoro? Como é que foi? Eu lembro bem. Na época eu fui visitar, né, eu já estudava com a prima dela, né, e a prima dela me chamou para poder vir visitá-los, né? Eu falei, vamos, né? Aí eu cheguei, né, e de cara, na hora que eu encostei o carro, eu já bati o olho nela, né? Eu falei, olha, ela me interessa. Mas como, né, eu te falei, né, que a questão da idade, na época eu já estava com 31 anos, ela apenas com 17, né? Então, assim, eu fiquei, me interessa, mas vamos ver se vai rolar, né? E aconteceu, né? Foi aquele um se conhecer, um bate-papo gostoso, né? Eu lembro que a primeira noite nós ficamos, acho que viramos a noite no telefone, foi? Né? Conversando, essas coisinhas de namoro, essas coisas gostosas que hoje se perdeu muito, né, Marcos? Hoje em dia, a moçada aí, o namoro é bem diferente daquele da nossa época, né? Aquela intensidade, aquela coisinha gostosa, aquele frio na barriga. Você acha que perdeu, Elisângela, hoje, né? Falando de hoje, dos dias atuais, perdeu aquela parte da conquista? Porque assim, eu lembro que mesmo os nossos amigos, que eram os mais cara de pau, vamos falar assim, mesmo assim, não era tão simples, tão fácil assim de chegar na menina, né? Seja num baile, seja em alguma coisa. Tinha algumas coisas que ajudavam, né, a gente a fazer isso, né? Se a gente estivesse num baile, tinha um correio elegante. Sim. Tinha sempre um amigo que era um pouquinho mais corajoso, falou assim, olha, meu amigo ali interessou por você e tal. Você acha que mudou muito de lá para cá? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós, mulheres, precisamos nos valorizar todos os dias, né? E, infelizmente, hoje, em alguns casos, é muito fácil. Né? Talvez você vá em um evento, em uma festa, já conhece a pessoa, né? Não falando mal das mulheres, mas acaba que é muito fácil. E não. Naquela época é uma conquista, igual a gente estava falando. É o conversar, é o se conhecer, né? Então, acho que perdeu um pouco, sim, infelizmente. E bem lembrado aí, né, Marco, quando você fala aí do correio elegante, da época dos bailes, né, hoje não se vê mais isso, né? Eu ainda consegui viver, né, aqui em Ribeirão das Neves,
né? Eu não lembro mais o nome do baile que tinha ali no centro de Neves, mas ainda tinha quando eu mudei para aqui, né, para a cidade. Consegui ainda frequentar alguns, né, e não foi, né, na época que eu conheci ali, né, mas assim, isso é muito importante, você falou, isso se perdeu, né, questão do correio elegante, aquela coisa de você estar no baile e tirar a menina para dançar, né, são assim coisas maravilhosas que a gente vivia na época e que hoje não existe mais. Eu vou fazer aqui com eles uma brincadeira aqui, eles nem sabem agora, eu vou pegar eles aqui. Vou fazer umas perguntinhas básicas aqui e queria que vocês respondessem a respeito do relacionamento de vocês. A primeira é, quem é o mais carinhoso? Eu. Quem é o mais bravo? Eu. Deixa eu ver. Fala aí, Rai, uma pergunta aí. Quem é o mais ciumento? Isso, quem é o mais ciumento? Eu. E, assim, quem é o mais chorão? Eu sou mais chorão, assim, questão das coisas, né? Mas, assim, questão de afetivamente é ela. Ela. E, agora, assim, uma qualidade que você admira muito nela e depois eu quero que você fale uma qualidade que você admira muito nele. Eu admiro ali porque ela tem um coração muito grande. Ela se importa muito com o próximo. E você? Caráter. Ele é um homem de grande valor. Ele ficou até emocionado. Hoje em dia, né, não é que está difícil encontrar, né? São os valores que a gente traz conosco, né? Familiar, né? E o que a gente tenta passar para os nossos filhos também, né? Então isso tem que estar agregado a nós homens, né? Quanto valor. Olha, hoje, os casamentos, eles estão assim, né? As pessoas veem as dificuldades e muitos casais preferem o divórcio ao tentar lutar, né? Pelo relacionamento, tem aquela questão que eles falam que é a incompatibilidade de gênero, né? E tudo. Mas assim, são 16 anos juntos, a gente sabe que viveram muitas lutas, né? Para essas pessoas que vão estar vendo essa entrevista aqui e estejam passando por um problema no seu casamento, pensando até mesmo assim em desistir do casamento por alguns problemas, qual que é a dica que vocês deixariam para essas pessoas, para esses casais que possam estar vendo essa entrevista e estão passando por esse problema, talvez um problema que vocês enfrentaram lá atrás e conseguiram superar e hoje estão aqui por isso, porque superaram esse problema? Quer falar? Pode começar. Olha, eu deixaria a persistência. Né? Na época do nosso começo de namoro, comecinho de casamento ali, foi muito difícil. Né? Questão dos ciúmes. Né? Um tinha ciúmes do outro, ali mais ciumenta na época, né? E assim, a gente conseguiu tirar de letras, né? Mas assim, com muita conversa, né? Com muito diálogo no relacionamento. Né? E eu deixaria como dica a persistência, né? Porque hoje em dia os casamentos estão muito volúveis, né? A pessoa se esbarra no problema, mas ela pensa em desistir, melhor terminar o casamento do que dialogar, né? Então eu diria a persistência mesmo do diálogo. Bom, no meu caso, eu acredito que Deus está no nosso relacionamento. E isso é importante. A partir do momento que a gente começou a orar junto, mudou tanta coisa, né, amor? Verdade. Mudou muita coisa, como ele falou. Talvez naquela época não tinha tanto diálogo. Hoje tem a confiança. Então, assim, você colocar Jesus mesmo no seu relacionamento, você entregar a sua vida a Ele, como a gente tem feito, né, colocando Ele em primeiro lugar. Nossos sonhos, eles têm sido alcançados. Mas é isso, a gente viveu sim muitas coisas. Falar que um relacionamento ele é perfeito, a gente estaria mentindo, porque temos sim nossos altos e baixos. Ainda a gente passa por alguns desafios, mas a gente consegue superar e quero continuar com ele por muitos e muitos anos. E eu sei que Deus ele tem muitos planos e projetos para nós ainda. E é sobre isso, conquistar um ao outro todos os dias e fazer a diferença não só dentro de casa, mas na vida de outras pessoas também, de outros casais. Verdade. E complementando aí, Marcos, para uma glória do Senhor, nós entregamos a nossa vida a Cristo, né? Já vai para 8 anos, né? Nós entregamos a Cristo.
E depois que nós entregamos as nossas vidas para Cristo, nós sentimos assim o diferencial do cuidado dele em nossas vidas, né? Então tudo passou a ser mais fácil, né? As barreiras intransponíveis já não existia mais. Então eu aconselho, né, que busque a Deus. Uma família sem Deus, ela é uma família desestruturada. E não desistir da sua família, porque como o Marcos falou, obstáculos eles virão, né? Mas você entregar de bandeja, não. Lute pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família e pelos seus filhos. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida grandiosa, né? Uma trajetória aí enriquecedora. Olha, gente. Fiquei emocionada aqui. Olha pra você ver, depois de uma mensagem dessa, você que tá aí, ó, aproveita essa data hoje, né? Que é uma data que tem tudo a ver para você poder pedir perdão por alguma coisa que você fez, aproveitar essa oportunidade. Talvez falta em você, há muito tempo você não tem uma demonstração de carinho com a sua esposa, com o seu esposo. Sabe, essa data, a gente sabe que é uma data comercial, mas, querendo ou não, ela proporciona, né? Ela nos estimula a poder trazer algo diferente da rotina que esse casal vive, que esse casal se encontra. Então, aproveite essa data, se inspire aqui com esse casal maravilhoso, abençoado, e siga esses passos. Coloque Deus em primeiro lugar na frente do seu relacionamento e seja romântico. E falando em romance, o que você recorda desses 16 anos, para a gente poder fechar aqui, algo que você fez ou que você fez que o emocionou muito e de uma surpresa que ele fez para você? Deixa eu contar aqui rapidinho. Eu estava no meu trabalho e de repente chega um carro de som. Eu falei, meu Deus, não é possível. Era aquelas mensagens ao vivo. Ao vivo. Hoje em dia o povo tem que ter vergonha, né? Nossa, Deus. E assim, meu trabalho era ali na Padre Rolim e o jornal ele era 2 andares. O povo lá em cima, o povo na portaria, o povo com os carros tudo parado, e eu lá no meio daquela multidão, recebendo a homenagem. Foi vergonhoso, mas foi muito legal. E vocês, para a gente poder fechar, do que vocês se recordam desses 16 anos que foi uma coisa marcante que um fez para o outro? Olha, Marcos, o que me marcou muito foi na época que eu aceitei a Cristo, ela aceitou a Cristo junto comigo. Então isso marcou, né? Para mim marcou. Porque eu tinha tudo para ir para Cristo e ela ficar, ou vice-versa, né? Então, no mesmo dia que eu aceitei a Cristo, ela também aceitou a Cristo. Isso para mim me marcou. E o seu? Então, o Ronaldo, ele sempre faz surpresas, né? E em um belo dia, eu estava no meu trabalho, chegou uma cesta maravilhosa. E não só isso, eu acho que assim, o que mais me surpreende são os momentos que nós passamos juntos. As nossas viagens, assim, são incríveis. Então são esses momentos, né? Esse cuidado, eu me sinto protegida ao lado dele. Eu acho que independente do presente que eu recebo, ele está comigo, me dando apoio. Nos momentos mais difíceis que eu vivi, que foi quando eu perdi meu pai, quando a minha mãe ela adoeceu, eu acho que não falar em presentes, mas falar da pessoa, eu acho que assim, é o que muito me chama a atenção nele, esse cuidado. Eu me sinto protegida com ele. E o termômetro, né, ao longo desses 16 anos, né, para a gente poder medir o amor. É claro que quando começa, né, a gente começa a namorar, tem toda aquela coisa ali dos hormônios, né, tá fulano a flor da pele, tá ali, mas ao passar do tempo, esse termômetro ele é medido em quantas vezes a gente acorda de manhã ou em quantas vezes a gente se fala pelo telefone e um fala para o outro, eu te amo. Porque ouvir eu te amo há 16 anos não é fácil depois de tudo, de toda, né, tribulação que a gente passa no dia a dia, né? E eu procuro medir, né, essa intensidade do nosso amor diante dessa palavra, eu te amo, que ainda existe e é forte entre nós. E por falarmos, né, em data comemorativa, tal coisa, né, vocês me dão uma licença aqui, para poder pegar um negócio aqui rapidinho. Olha só, gente, foi combinado. Olha aí, gente. Verdade. Você convidou com ele? Eu não combinei nada, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Olha aí. Feliz dia dos namorados.
Ela é minha eterna namorada. Olha a cesta. Ai, gente. Olha aí, gente! Obrigada, meu amor, te amo. Eu cheio de batom já. Nossa, gente, que lindo. Eu espero que você tenha gostado. Isso é só um pouco, né? Do que eu posso estar demonstrando para você, porque quando o seu pai me entregou ali naquela igreja, eu prometi a ele que eu ia te cuidar, né? E prometo te cuidar até os últimos dias de minha vida. Obrigada. Que grande finale, né? Olha, como eu disse, feliz Dia dos Namorados para você que está vendo esse vídeo. Esse caso, né? Às vezes a vida está difícil, você está apertado, não tem como presentear sua esposa. Não é o presente físico, é estar com ela, é dizer que a ama, é estar com ela. E se você não vai sair, não vai fazer nada nesse dia 12, também no Jornal Digital Esmeraldas tem uma dicas de filme que a nossa repórter Rai gravou e está lá para você poder, com a sua pessoa amada, comendo uma pipoquinha, aproveitar esse Dia dos Namorados juntos. Gente, muito obrigado por essa história de vida, que Deus abençoe muito vocês e esse amor possa perpetuar e, como nós dissemos, alcançar outras pessoas que vão seguir esse exemplo de amor, de cumplicidade que vocês têm. Muito obrigado por essa entrevista. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Essas e outras notícias você encontra aqui no Jornal Digital Esmeraldas.